Com cerca de 22 mil quilômetros quadrados, Israel tem aproximadamente o mesmo tamanho de Sergipe. Já a sua população de 9,9 milhões de habitantes é dezenas de vezes menor que a do Brasil. Mesmo assim, cada vez mais Israel vem surpreendendo o mundo inteiro com seus avanços científicos. E no vídeo de hoje você confere alguns desses avanços, que vão desde técnicas médicas avançadas para a detecção de câncer, o primeiro coração humano impresso em 3D, uma agricultura em pleno deserto, até o Domo de Ferro, um poderoso sistema de defesa que os Estados Unidos está ansioso para copiar. Os maiores avanços científicos que vemos por parte de Israel estão, em sua maioria, na área da medicina. Mas não se trata de técnicas médicas comuns. Elas estão muito mais para um filme de ficção científica, como, por exemplo, a PillCam, uma pílula com uma câmera cuja função é mapear seu intestino por dentro. Ela foi desenvolvida pela empresa israelense de tecnologia Given Imaging e vem como uma alternativa à colonoscopia, sendo que seu objetivo é justamente detectar problemas no intestino ou até mesmo a presença de câncer. O estimado é que milhares de pessoas não consigam realizar o exame de colonoscopia, geralmente por problemas anatômicos, doenças ou cirurgias anteriores. Nesses cenários, a PillCam se torna extremamente útil. Trata-se de uma pequena cápsula de plástico do tamanho de uma pílula de vitamina, com a diferença que, em seu interior, há uma pequena câmera para capturar fotos do seu intestino. Além da câmera, há também uma pequena antena para transmitir as imagens até o médico. Ao todo, o estimado é que a pílula faça uma viagem de 12 horas por seu intestino, enquanto tira mais de 50 mil fotos. Com as fotos em mãos, o médico poderá detectar qualquer doença em seu órgão, sendo possível pensar em uma tratativa eficaz. E quando a PillCam terminar seu tour pelo intestino e tiver fotografado os arredores, ela simplesmente sairá por onde tiver que sair, ou seja, pelo processo natural mesmo. Parece coisa de cinema, mas na verdade, esse sistema já existe há mais de 20 anos. E foi somente a partir de 2014 que ela começou a ser implementada nos Estados Unidos, sendo que atualmente é possível utilizar a PillCam praticamente no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a PillCam é preferida à colonoscopia por ser menos invasiva e mais barata. No Brasil, a pílula acaba sendo mais cara, mas apenas porque ela, até então, não é oferecida por nenhum plano de saúde, ao contrário da colonoscopia. Conforme as pesquisas, há uma chance de menos de 1% da PillCam ficar alojada no seu sistema digestivo, principalmente para pacientes que possuem algum tipo de obstrução. Mas mesmo nos raros casos em que isso acontece, não há nenhum risco grave à saúde. Ou seja, no final, trata-se de uma tecnologia revolucionária que permite observar o que acontece no nosso interior, sem que para isso precise inserir um cabo com uma microcâmera pela boca do paciente. Agora, o mais impressionante é que ela está longe de ser o único avanço científico de Israel nesse setor. Conhecido como NanoS, este é o nome do método desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Israel, que permite detectar o câncer no estômago apenas pelo hálito das pessoas. Acredite, em alguns casos, o mau hálito pode ser um caso grave de saúde. Esse é mais um exemplo de avanços científicos na área de medicina, partindo de Israel, e dessa vez liderado pelo professor Hossan Haik. Para essa pesquisa foram analisados mais de 1.400 pacientes, os quais possuíam 17 diferentes doenças. Entre elas estavam vários tipos diferentes de câncer e várias outras doenças distintas. O que os pesquisadores queriam analisar era a composição química no hálito dos pacientes. E eles chegaram a uma incrível descoberta. Após analisarem o hálito de 1.400 pessoas, eles descobriram que todas as 17 doenças tinham sempre os mesmos componentes químicos, mas em composições diferentes. Nas palavras do professor Hossan Haik, cada uma dessas doenças é caracterizada por uma impressão digital única, que se refere a uma composição exclusiva desses componentes químicos.
Da mesma forma que cada um de nós possui uma impressão digital única que nos distingue dos demais. Cada doença possui uma assinatura química que a distingue das demais doenças e de um estado normal de saúde. São essas assinaturas de odor que nos permitem identificar as doenças usando a tecnologia desenvolvida. A taxa de precisão do sistema é de 86%, o que pode não ser perfeito, mas já é um número extremamente animador. Além disso, vale também citarmos que um dos pontos fortes é justamente o baixo custo, além de ser possível realizar o teste várias vezes com certa facilidade. Qualquer tipo de exame que ajude a diagnosticar doenças mais cedo faz toda a diferença. Ah, e aí? Conhece aquela pessoa com um hálito diferente e que deveria fazer um exame desse? Em março de 2018, o Dr. David Smajda, da Universidade Bar Ilan, em Israel, estava enfrentando um problema que afeta muitas pessoas ao redor do mundo. Ele trabalhava longas horas em frente ao computador e, por isso, sofria com dores de cabeça frequentes. Ele sabia que precisava de uma pequena correção visual, mas tinha escolhas limitadas. Em suas palavras, minha correção foi tão pequena que eu não era elegível para nenhuma operação a laser. Minhas opções na época eram usar óculos ou usar lentes de contato. E ele resolveu ir pela terceira opção e desenvolveu o Nanodrops, um colírio capaz de melhorar a visão e acabar de uma vez por todas com o uso de óculos e lentes de contato. A estimativa é de que 3 a cada 10 pessoas no mundo possuem miopia, e a ideia do colírio é simples. Ele se propõe a corrigir erros de refração. Um erro de refração é quando a retina não é capaz de focar luz com precisão, devido ao formato do olho. Ao invés de utilizar óculos ou lentes para corrigir isso, os pesquisadores israelenses descobriram ser possível remodelar a córnea apenas com o uso de um colírio especial. Conforme alegou o Dr. David Smajda, conseguimos uma correção de 3 dioptrias. Isso significa que alguém que precisa de óculos de leitura agora poderá ficar sem eles. Olha, diferente das tecnologias atuais, como as operações a laser, o Nanodrops não remove tecidos, ou seja, não é algo invasivo, além de ser possível utilizá-lo para a maioria dos olhos. A equipe já realizou os testes em animais, especialmente em porcos, que possuem as córneas parecidas com a de seres humanos. E os resultados foram bem positivos, viu? Testes em humanos já estão em andamento. No entanto, até o momento ainda não há publicações de dados sobre eles, mas as expectativas são as melhores possíveis. Caso a eficácia se comprove, com certeza, muitos entrariam na fila para esse colírio, abandonando para sempre o uso de óculos e lentes de contato. Ainda falando sobre olhos, uma parceria entre pesquisadores israelenses e norte-americanos pôde descobrir algo incrível: um exame ocular capaz de detectar a doença de Alzheimer. Conforme dados da Alzheimer's Disease International, em 2023, cerca de 55 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com a doença de Alzheimer. Até o momento, trata-se de uma doença que não possui cura, e nem mesmo um método específico para diagnóstico. Os métodos atuais consistem em análise de histórico médico ou exames neurológicos, ambos muito caros, e apenas diagnosticados quando a doença já está em um estágio muito avançado. O desafio está justamente em um diagnóstico precoce e mais acessível. Pensando nisso, os pesquisadores conseguiram desenvolver um dispositivo de imagem capaz de detectar o Alzheimer em questão de segundos. Isso apenas foi possível após os pesquisadores perceberem que, em pacientes com Alzheimer, os vasos sanguíneos da retina, na parte de trás dos olhos, estão alterados. Essa observação fez com que eles acreditassem em uma correlação entre ambos os fatos, como se a deterioração da retina e de seus vasos sanguíneos espelhassem as mudanças que ocorrem nas estruturas do cérebro. Apesar de não existir ainda um tratamento, essa detecção precoce é de extrema importância para que tanto o paciente quanto a família possam se preparar com antecedência.
Mais recentemente, também em 2023, pesquisadores israelenses da Universidade Bar-Ilan apresentaram uma variação desse teste: a detecção precoce do Alzheimer e do Parkinson através das lágrimas. O pesquisador Aviv Mesika, criador desse método, disse: podemos identificar um componente nas lágrimas que reflete processos neurológicos em um estado inicial, antes que o paciente com Alzheimer ou Parkinson desenvolva sintomas clínicos. No momento, esse estudo ainda está nas fases iniciais de teste. No entanto, ambos os testes de identificação da doença são promissores. Esse pode ser o primeiro passo para o tratamento dessa doença tão terrível, que afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Outro avanço científico impressionante de Israel, e que dessa vez vem em dobro, é uma esperança para todos os que sofrem de perda óssea. É importante ressaltarmos que a perda óssea não se trata de uma doença, mas sim de um processo que pode ser tanto natural quanto induzido pelo corpo. Para todos que já tiveram um osso danificado através de fraturas, cirurgias, implantes ou similares, e também em quem o corpo está tentando regenerar um tecido ósseo perdido ou danificado, Israel apresenta duas soluções inovadoras: um hidrogel especial ou uma tecnologia médica da Bonus Biogroup. A Bonus Biogroup é uma startup israelense bem recente, que em 2024 apresentou uma maneira de cultivar tecido do próprio corpo in vitro para substituir os ossos perdidos. Apesar de recente, os testes já estão bem avançados, com mais de 90% dos 30 pacientes que se submeteram ao processo tendo apresentado ótimos resultados. A startup anunciou que foram necessários apenas 3 meses para que 87% dos pacientes testados tivessem seus ossos completamente curados ou regenerados. E tudo isso, é claro, sem nenhum tipo de complicação. Ainda são necessários mais estudos, além de mais testes. Contudo, não deixa de ser uma excelente notícia. Além da Bonus Biogroup, os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv desenvolveram um hidrogel especial para regeneração óssea. Pequenos defeitos ósseos, como fraturas, acabam cicatrizando sozinhos com o tempo. O desafio sempre foi em grandes defeitos ósseos, sendo este justamente o que Adler Abramovich deseja tratar com o hidrogel. Em suas palavras: no estudo atual, desenvolvemos um hidrogel que imita as substâncias naturais da matriz extracelular dos ossos, estimulando o crescimento ósseo e reativando o sistema imunológico, para acelerar o processo de cicatrização. Cultivar tecidos do próprio corpo, ou simplesmente a utilização de um hidrogel especial, mostra que os avanços científicos focados na regeneração óssea realmente são surpreendentes. Mais surpreendente ainda é o fato de que os cientistas de Israel foram os primeiros a conseguir fazer um coração em uma impressora 3D. E o feito foi realizado em 2019 através de cientistas da Universidade de Tel Aviv. Anteriormente, outros pesquisadores já haviam conseguido imprimir um coração 3D. Contudo, essa foi a primeira vez que cientistas conseguiram imprimir um coração com células, vasos sanguíneos, ventrículos e câmaras. É quase perfeito para ser utilizado. Conforme cita o professor Tal Dvir, diretor da equipe de pesquisa, é a primeira vez que se imprime um coração integralmente com suas células e seus vasos sanguíneos. E também é a primeira vez que se utiliza matéria e células procedentes do paciente. O coração 3D possui apenas 3 centímetros, similar ao tamanho do coração de um coelho. Suas células são capazes de se contrair, mas por enquanto ele ainda não consegue bombear o sangue. Trata-se de um protótipo ainda muito básico. Serão necessários mais estudos e evoluções até que ele possa efetivamente ser utilizado em um transplante humano. No momento, o próximo desafio dos cientistas está em conseguir encontrar um meio de que as células se comuniquem entre si, ensinando elas a se comportarem da maneira adequada. Após isso, ainda há outro desafio: desenvolver um coração maior, com mais células, o suficiente para reproduzir um coração humano. Os cientistas buscam um modelo de coração impresso que se comporte como os de verdade,
sendo que atualmente o próximo passo será transplantá-los em animais para verificarem sua eficácia. O professor Tal de Vir afirma que a expectativa é que, entre 10 a 15 anos, hospitais ao redor do mundo tenham suas próprias impressoras 3D, fornecendo tecidos para os pacientes ou até mesmo órgãos, como corações. Os avanços científicos alcançados pelos pesquisadores de Israel ajudam a construir um caminho para um futuro no qual os pacientes não terão de esperar por transplantes. Os órgãos que eles necessitam serão impressos totalmente personalizados a partir deles próprios. E isso, com certeza, seria um avanço científico capaz de mudar tudo. Agora, saindo da área da medicina, os avanços científicos observados em Israel no setor de agricultura são realmente surpreendentes. Cerca de 60% de seu território nacional é dominado pelo deserto. Apenas 20% de suas terras são aráveis e o país consome 45% mais de água do que aquela que cai pela chuva. O país tinha tudo para ser um grande fracasso no meio agrícola, mas ainda assim, hoje, ele é um dos grandes exportadores de produtos agrícolas e frutícolas para o mundo todo. Há frutas saindo de Israel e indo parar em vários países pela Europa. Para contornar esses problemas, foram utilizados vários avanços científicos no setor. O primeiro deles é conhecido por irrigação por gotejamento, desenvolvido nos anos 30 pelo engenheiro Sim Shabazz. Na ocasião, ele teve uma ideia logo após notar uma árvore crescendo bem ao lado de um cano furado. Ele desenvolveu um dispositivo capaz de diminuir a pressão dentro dos canos de água, de modo que a água saísse por gotas, possibilitando uma economia de recursos nos cultivos, além de um rendimento mais eficiente. Esse sistema utiliza apenas a quantidade necessária de água, irrigando não o solo, mas diretamente a planta. Acoplado ao sistema de irrigação por gotejamento, há diversos sensores responsáveis por medir dados como radiação, umidade e salinidade do solo. Esses dados são transmitidos em tempo real ao agricultor. O estimado é que, desse modo, seja possível reduzir o desperdício de água em até 30%. A escassez extrema de água é um problema tão grave em Israel que o coloca entre os 15 países com maior escassez hídrica do mundo. Cada habitante possui menos de 500 metros cúbicos de água por ano. E, a título de comparação, no Brasil, essa média é mais de 10 mil metros cúbicos por habitante. O principal método desenvolvido pelo país nessa luta é a dessalinização, ou seja, a utilização da água que vem diretamente do mar. Essa solução veio no início dos anos 2000, quando Israel construiu 5 usinas de dessalinização. Dentre elas, a usina de Sorek é a maior de todas, sendo responsável pelo fornecimento de água potável para mais de 1,5 milhão de israelenses. Nesse processo, as águas do mar passam por membranas responsáveis por reter o sal. A água, então, atravessa várias barreiras até que se torne potável, enquanto o que ficou para trás é devolvido ao mar. Além da água do mar, o país também virou especialista no tratamento de esgoto. Mais de 90% da água de esgoto é tratada em Israel, o que faz da nação o maior percentual de todo o mundo. A partir dessas técnicas, Israel foi capaz de transformar sua maior desvantagem em um de seus maiores trunfos e não parou por aí, não. Os avanços científicos no campo da agricultura não param de acontecer com o país investindo pesado no setor. As sementes cultivadas são híbridas, desenvolvidas geneticamente para resistir ao calor do deserto. Cerca de 40% das estufas europeias utilizam as sementes israelenses. Há drones autônomos sobrevoando as plantações, programados meticulosamente para colher frutas do pé no momento ideal. Sensores estão o tempo todo analisando o solo e, através de algoritmos, podem indicar onde irrigar, adubar e colher, além dos softwares prontos para avisar sobre colmeias para a polinização inteligente. Não é apenas quanto ao uso da água, mas sim todo o conjunto. Todos os avanços científicos no setor fazem com que Israel esteja um passo à frente de todos os demais. E por último, mas não menos importante, o Iron Dome, o sistema de defesa impenetrável de Israel, o qual motivou os Estados Unidos a correrem atrás
para desenvolverem o seu próprio sistema. O Domo de Ferro, ou Iron Dome, trata-se de um sistema de defesa antimísseis que vem ajudando Israel há anos. Ele possui 3 elementos: um radar de detecção, um sistema de controle de armas e uma unidade de disparo de mísseis. No momento em que alguém lança um míssil ou foguete contra Israel, o radar do Iron Dome é capaz de detectá-lo. Após isso, e após analisar a trajetória do disparo, é calculado o ponto de impacto. Caso seja uma área habitada, então o Iron Dome entra em ação e dispara um míssil de interceptação que irá destruir o projétil lá no ar, em uma região na qual não irá deixar feridos. O sistema de defesa é capaz de atuar contra vários disparos simultâneos, fazendo com que ele seja quase perfeito, quase, pois atualmente a taxa de interceptação do Iron Dome é de 86%. Pode não ser uma defesa perfeita, mas é um número elevado, principalmente para uma região historicamente envolvida em guerras. Em 2012, as autoridades israelenses confirmaram que o Iron Dome foi capaz de interceptar 85% dos mais de 400 mísseis disparados de Gaza. Justamente por isso, o presidente Donald Trump quer implementar nos Estados Unidos um sistema de defesa parecido, o Golden Dome. E você pode conferir um vídeo sobre ele aqui mesmo no canal. Os avanços científicos de Israel certamente vêm assustando o mundo inteiro. No entanto, eles não são conquistas da noite para o dia. Ao contrário do que ocorre na maioria dos países, em Israel, há financiamentos destinados a empresas que querem inovar, sem o medo de falharem. Ou seja, caso cumpram devidamente os pré-requisitos, mas mesmo assim o negócio não prospere da maneira desejada, a empresa não precisará arcar com essa falha. E isso sem contar que o salário de um cientista israelense costuma ser muito maior do que um ministro de Estado. Gente, os cientistas e pesquisadores ganham mais do que os políticos do país. Algo extremamente importante para motivar os jovens desde cedo a seguir uma carreira na pesquisa. O mundo pode até estar se assustando com os resultados, mas para os israelenses não há nada de assustador. É apenas fruto de um trabalho duro que já vem sendo feito há um bom tempo. Até a próxima.